Nós, da TV Show, estivemos na Câmara Municipal de São Paulo, onde acompanhamos o ato de filiação do Partido Podemos e também a indicação do pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias. Houve um assalto aos cofres públicos do país, praticados por ladrões do dinheiro público, que além de ladrões do dinheiro público, são assassinos sim, porque as pessoas morrem na ausência de um sistema de segurança pública competente e vem sempre a alegação que o governo não tem recursos, porque, obviamente, esses recursos foram roubados. Então, são ladrões e assassinos e que devem certamente ter como lugar adequado as prisões. Eu estou aqui na Câmara Municipal para conversar com o pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias. Bem, senador, eu gostaria de dizer para o senhor que até um mês atrás eu não tinha nenhum candidato a presidente para me votar. Aí o meu amigo Márcio me chamou lá no local onde ele estava trabalhando, em seu computador, me mostrou um vídeo seu onde o senhor dizia que há uma cobrança da população pelo fim dos privilégios das autoridades políticas. O senhor dizia também que há uns que combatem, mas não abre mão dos seus. E o senhor, quando foi governador do Paraná, de 87 a 91, o senhor tinha direito a uma aposentadoria e o senhor é o único que não recebe. Há 26 anos. Isso somado até hoje daria um total de mais de 10 milhões. O senhor disse, tem uns que nem têm direito e recebem, inclusive, mulheres de ex-governador. E o senhor disse também que no Senado, há 10 anos, abre mão da verba indenizatória, auxílio moradia, dentre outras coisas. Somado tudo junto, daria um total de mais de 50 mil reais por mês. Então, nada mais justo que dar um crédito para uma pessoa como o senhor. Eu agradeço porque isso é uma manifestação de respeito àqueles que confiam na nossa atuação e no nosso trabalho, no nosso comportamento, na nossa postura ética, né? Então nós precisamos dar esse tipo de demonstração. Eu disse há pouco aqui, nesse encontro em São Paulo das mulheres, que o político não precisa de nada, ele só precisa prestar serviço à população. Isso já deve satisfazer, já deve certamente gratificar o político que tem vocação verdadeira para a política. Eu disse, não importa o meu jardim, o que importa é o jardim de toda a população do país. Do que vale eu ter um jardim belo, se ao redor desse jardim há um deserto de angústia e de insatisfação, de revolta, de inquietude de todos os brasileiros. Obrigado a você. Eu acho que eu não tenho que olhar as outras pessoas, né? Mas em relação aos candidatos, você tem razão. Se aparecer algum candidato dizendo que vai acabar com o privilégio, você tem que perguntar a ele se acabou com os seus privilégios, porque antes de acabar com o privilégio dos outros, nós temos que acabar com os nossos privilégios. É o que eu fiz para ter autoridade e poder realmente afirmar categoricamente que nós vamos sim acabar com os privilégios das autoridades brasileiras, dos três poderes, não só dos políticos, também do Poder Judiciário e do Poder Executivo. O senhor, em uma entrevista, falou a respeito da intervenção do Exército no Rio de Janeiro, que o senhor era favorável ao mesmo tempo não. Mais ou menos deu a entender isso na entrevista. Eu acho que é o seguinte, o senhor está preocupado com o povo, torcendo para que dê certo. É verdade. Eu não posso ficar contra porque o povo quer, o povo desesperado diante da violência, quer alguma alternativa, se agarra a qualquer alternativa que surja. Agora, da parte do governo, é a confissão da sua impotência, porque é a obrigação do governo oferecer segurança às famílias brasileiras. E o governo tem sido incompetente, foi a corrupção e a incompetência do governo que nos levou a essa tragédia, com a violência crescendo assustadoramente no país. Então é isto, não é uma solução definitiva, é uma emergência, é uma atenuante. O governo está procurando apenas fazer com o sofrimento da população um pouco de publicidade. Só deixando claro que essa intervenção, pelo que nós estamos vendo, não está ajudando muito, porque já teve atuação do Exército em
em favelas e tiraram as barricadas e na segunda-feira foi tirada 230 barricadas e na segunda-feira já estava tudo recolocado, atendendo a pedido dos criminosos que pedia para que isso fosse recolocado. A solução da segurança não é esta. A solução exige um conjunto de ações que devem ser executadas por um governo competente que restabeleça, em primeiro lugar, a autoridade. Porque quando não há autoridade, os marginais prevalecem e eles se consideram mais poderosos do que as autoridades constituídas. Eu quero agradecer você, porque realmente foi uma entrevista apressada, mas você merecia essa atenção nossa, que nos aguardou aqui, agora nós vamos ter que viajar. Deixa o seu site rapidinho, seus contatos nas redes sociais. Meu site é alvarodias.com.br e no Facebook é ad.alvarodias. Ok? Álvaro, obrigado. Mano. Bem, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, estou tendo a honra de estar aqui ao lado da Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos. Como que é estar hoje aqui nessa filiação do partido que você é presidente? Olha, maravilhoso, foi um evento em que empossamos mais de 62 mulheres na presidência dos diretórios municipais do Núcleo do Podemos Mulher, e é um movimento de empoderamento. A mulher com o poder de decidir os caminhos desses núcleos, o programa do partido, as nossas bandeiras, os projetos de lei, enfim, decidirmos juntas o Brasil que queremos, que podemos construir, né? E nesse Dia das Mulheres que se passou, nada mais justo do que vir aqui e empoderá-las ainda mais. Então eu fico muito feliz, foram muitas dirigentes partidárias que agora exercerão o seu papel com ainda mais maestria e mais poder. Queria que você me dissesse o seguinte, como foi feito o convite para o Álvaro Dias, que hoje é um pré-candidato a presidente da República? Olha, eu fui buscar alguém que eu acreditasse. Eu acho que esse é um ano decisivo para o país. É a eleição mais importante depois da redemocratização, e não se trata de eleger mais candidato de direita, de esquerda, esses rótulos que adoram colocar nos candidatos, mas se trata de escolher aqueles que vão cuidar do futuro dos nossos filhos. Nós temos que ter responsabilidade. E eu, como qualquer outro cidadão, também não me sentia representada por nenhum dos pré-candidatos. Então eu fui pedir ao senador, convocar, não é nem pedir, eu convoquei o senador para exercer uma missão. Disse a ele que não é ele que precisa dos brasileiros. Nós, brasileiros, precisamos de pessoas íntegras, honestas, com história, com experiência para conduzir uma nação tão complexa, tão dinâmica como é o Brasil. Então fiz o convite a ele e pedi para ele ser o nosso pré-candidato, porque eu gostaria de tê-lo como presidente, acredito que muitos brasileiros. Hoje é uma surpresa para nós, ele já pontua em empate técnico com o governador de São Paulo, que tem uma máquina na mão, enfim, tem o governo do estado, para mostrar que uma história de reconhecimento existe no país. Hoje, no sul do Brasil, ele está em primeiro lugar disparado. Ninguém passa Álvaro Dias no sul. Por quê? Porque conhece a sua história, conhece a sua trajetória. E é isso que nós, brasileiros, temos que nos atentar esse ano. Não podemos mais eleger populistas baratos que batem nas nossas costas e roubam o dinheiro que deveria estar nos hospitais, na saúde, na educação do nosso país. Nós precisamos mais do que nunca elegermos pessoas sérias. E por isso eu fui convidar o senador Álvaro Dias. Eu quero aproveitar e dizer para quem está em casa o seguinte, que a maioria das pessoas cobram dos políticos que são corruptos, mas infelizmente existe muita hipocrisia de muitas pessoas, porque se nós queremos um político honesto, nós temos que fazer o nosso papel, que você não troca o seu voto por um saco de cimento, não troca o seu voto por meia dúzia de tijolo, porque se você fizer isso, o país vai continuar na mesma porcaria que está. Com certeza, o Karnal fala uma frase que eu gosto muito: não existe governo corrupto numa nação ética. Nós precisamos fazer uma reflexão de que tipo de governantes e que tipo de cidadãos nós queremos no nosso país. Se queremos governantes éticos, temos que agir da mesma maneira, colocando pessoas que têm história e escolhendo, decidindo o seu voto não por um benefício individual. O cara que compra o seu voto é o mesmo que vai vender o dele lá na frente. Então é preciso uma mudança na nossa postura para que os nossos governantes reflitam e espelham o que nós brasileiros somos. Renata, muito obrigado. Aproveita e deixa teus contatos nas redes sociais. Dizer que foi um privilégio e uma honra falar contigo. Dizer que eu vou estar sempre lá no CTN, sempre que eu puder. Oh, que bom. Faço um convite a todo mundo para ir lá comer um baião de dois, dançar um forró lá no Centro de Tradições Nordestinas.
E vocês podem me adicionar no Facebook, Renata Abreu, acompanhar o nosso trabalho, mandar projetos, ideias, sugestões. E tem uma coisa que os cidadãos não sabem, Sim. viu? Tem um aplicativo agora no celular do Podemos, aplicativo do Podemos, onde as pessoas decidem o voto dos nossos deputados federais na Câmara Federal. Então é nós do Podemos devolvendo a você, cidadão brasileiro, o poder de decidir o Brasil que você quer construir. Participe. Obrigado, Renata. Prazer falar contigo. Beijo. E qualquer dia estaremos lá no CTN dançando aquele forró. Ah, coisa boa. Faça um convite. Venha para o Centro de Tradições Nordestinas. Só convidando você que for no CTN, vai no camarote lá em cima, que lá tem um como se bebe bom. Eu nunca fui, mas eu vou lá um dia. Tá convidadíssimo. Tô convidado? Tá convidadíssimo. Certeza. Então tá bom. Obrigado. Beijo, viu? Obrigada. Valeu, foi bom, né? Estamos aqui na Câmara dos Vereadores, estou aqui com o deputado Marcos Feliciano, que está fazendo aqui a filiação do Partido Podemos. Eu queria que você me falasse um pouco dessa filiação. Para mim é uma alegria entrar na família do Podemos, né? Um partido de vanguarda, um partido moderno, um partido que estudou a política internacional para criar a sua filosofia, para criar o seu viés. Né? O partido é um partido centralizado, ou seja, é um partido que conversa com a sociedade, não pende para um lado, não pende para o outro, e dá liberdade àquele que é filiado como eu, de expor os seus pensamentos. Né? Hoje eu fiz uma cobrança ao nosso partido para que o partido tenha a família como sendo a base de toda a sociedade. Porque uma família fortalecida, um Estado é fortalecido. Você trouxe para o teu partido uma pessoa muito íntegra e séria, que é o caso do nosso senador Álvaro Dias. Bom, na verdade, quando eu cheguei, o Álvaro já estava, né? Foi o caminho inverso, foi ele que me trouxe, né? A figura do Álvaro é uma figura contemporânea, um homem estruturado, é um homem de base, experiente, né? Eu disse para ele que a minha vinda para o Podemos não incluía no pacote Álvaro Dias, né? Mas eu sentei com ele, conversei com ele, entendi a proposta dele, disse para ele que nós começamos a nos apaixonar para um futuro casamento, né? O Brasil precisa de transparência e o Brasil precisa de experiência. Álvaro Dias agrega tudo isso. Se o país conhecer Álvaro Dias, ele pode se tornar aí a terceira via, né? Como nós sempre falamos na política, tem um lado de cá, outro lado de cá, e ele pode vir e somar muito. Álvaro Dias é, sem dúvida alguma, um brilhante político. Deputado, nós vivemos num momento agora, nesses últimos anos, um cenário político tá uma coisa que não tem nem o que explicar. Tá feio a coisa, feio. Situação que está passando em Rio de Janeiro, outros estados que nós temos. Queria que o senhor me falasse como o senhor vê esse cenário político hoje e como o senhor está vendo a situação no Rio de Janeiro e se o senhor acha que a intervenção militar vai resolver alguma coisa? Bom, a culpa passa pelo voto, né? Esses que aí estão aí porque foram votados por alguém colocou eles lá. E quem colocou não estudou a vida dessas pessoas, não entendeu de fato o que era, ou fez algum tipo de negócio para entregar o seu voto, e hoje o país está passando por essa luta toda. O Rio de Janeiro passa hoje por uma intervenção federal, onde a saúde da segurança pública do Rio de Janeiro foi parar na UTI, né? As pessoas estão à beira da morte no caos da segurança. Então, eu vejo com bons olhos, eu votei a favor disso, eu apoio essa intervenção federal. Aliás, não só lá, alguns estados do Brasil estão caminhando para o mesmo rumo, né? Quando a máquina pública, quando o poder público perde a autoridade, alguém com mais autoridade e respeito da sociedade tem que fazer alguma coisa. E não existe uma instituição que tenha tanto respeito da sociedade como a instituição militar no nosso país. Muito obrigado e aproveitar para você deixar os seus contatos nas redes sociais e desejar boa sorte para você no Podemos. Muito obrigado. Pastor Marco Feliciano no Facebook, Instagram, @Marco Feliciano, Twitter, @Marco Feliciano, e Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, Tamo boa junto. sorte, viu? Hoje há uma cobrança popular pelo fim dos privilégios das autoridades. Então, há os que combatem, mas não abrem mão dos seus, né? Eu abri mão dos meus privilégios. Eu tenho uma aposentadoria de ex-governador, que é o salário teto, há 26 anos, direito líquido e certo, constitucional inclusive, porque quando eu fui governador, eu fui 2 anos antes da Constituinte. Isso estava na Constituição Federal. Então nem se discute o direito líquido e certo que eu teria de receber esta aposentadoria, pois eu sou o único a não receber. Outros que nem direito líquido e certo possuem, recebem, inclusive viúvas de ex-governadores. E eu não recebo há 26 anos, na soma daria mais de 10 milhões de reais. Né? É o ônus da coerência. Né? No Senado, há 10 anos, eu abri mão da verba indenizatória, sempre sujeita a denúncias, né?
E ao auxílio moradia. Não uso apartamento funcional também e não recebo auxílio moradia de 5.500. Portanto, eu abro mão de mais de 50 mil reais por mês, que são os privilégios, que são os benefícios. Nós temos que combater, mas temos que dar o exemplo, né? É preciso abrir mão dos nossos privilégios para poder combater o dos outros. Senão nós não temos autoridade. O que dizer para tantas mulheres que são guerreiras, que vêm de lutas e que acabam ensinando também para nós. Nós trocamos essas experiências de vida e cada uma tem a sua luta. O PPN